muito obrigado pela sua atenção, pelo seu precioso tempo dedicado aqui ao Polêmica Judiciária. Qual é o objetivo aqui? O objetivo é examinar as decisões, normalmente dos tribunais superiores, e que afetem o dia a dia da cidadania brasileira, que sejam do seu interesse. Como diriam o nosso ilustre presidente da República, José Sarney, digam respeito aos brasileiros e brasileiras. Esse é o objetivo. Não é o objetivo aqui paladinar pela correção ou não da decisão. É expor para que você tome o seu posicionamento. Meu nome é Celso Tres, sou procurador da República há décadas. Hoje aqui o tema são as decisões do ministro Alexandre Moraes. O ministro Alexandre Moraes é a grande figura da República. Né? No ano passado ele tinha mais protagonismo que o próprio presidente Jair Bolsonaro. No presente ano também tem mais protagonismo que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Mas analisaremos as suas decisões sob uma ótica própria. Qual é a ótica? É a ótica da estética, da justiça, quando decide na flagrância da política. O que é isso? É a ostentação, é como a justiça se apresenta para a sociedade na medida em que ela jurisdiciona esse tema tão emocional, quente, flagrante, que é a política. Como é que ela se apresenta? Né? É uma jurisdição, talvez, a mais difícil de ser feita. E não é à toa que o ministro Moraes atinge esse protagonismo dito aqui. Nós teremos um sumário tópico que vai para a sua tela. Inclusive, o que vai para a sua tela tem mais conteúdo do que a minha exposição, né? Será colocado ali pelo nosso grande diretor de produção, o Vinícius, muito melhor que o Boni da Globo, e será colocado ali mais do que eu vou expor. Por quê? Porque o vídeo já está longo por natureza. E se eu expor todos os itens detalhadamente do que estão colocados aqui, ele se estenderá por muito e eu terei que invocar o presidente Collor. Não me deixem só, né? Então, é por isso. Começamos aqui com uma recomendação, neurociência. Está aqui, né, uma obra, Justiça e Neurociências. Por que Pulido? Do ilustre, grande promotor de justiça aqui do Rio Grande do Sul, grande colega, Dr. Marcelo Tubino, um promotor de justiça do Fronte, Tribunal do Júri, combate ao crime organizado. Infelizmente hoje, né, o brasileiro e a brasileira não precisa mais assistir filme de máfia. As máfias estão nas ruas do Brasil, né? É uma metástase mafiosa que a sociedade brasileira se vê afligida. E o doutor Marcelo Tubino é um expert nisso e tem essa obra de excelência, fruto das seus estudos e as suas experiências profissionais. Isso é muito importante, aliar a teoria à experiência profissional. E o Dr. Tubino também é um grande futebolista, assim reconhecido nos torneios nacionais da CONAMP. Aliás, o torneio nacional da CONAMP, o próximo, será na nossa querida João Pessoa, na Paraíba. Então vamos lá, né, para, em respeito ao seu tempo, abreviar a exposição. A propósito das decisões do ministro Moraes, veja que ele faz questão de divulgá-las por transparência, que é elogiável. Então, se ele divulga, é porque ele pretende que elas sejam escrutinadas pela sociedade. E esse é o objetivo da publicidade processual. Pôr sob análise a decisão, a autoridade, e não escrachar ou investigar. Depois até veremos com mais vagar isso. Então, estamos aqui atendendo o interesse e a vontade do próprio ministro Alexandre Moraes. Começamos com uma assertiva
que é da arte, mas ela serve para todas as formas de expressão. A estética é linguagem, é comunicação pelos 5 sentidos. Isso que nós estamos dando. Estética. Estética urbana, o direito urbanístico, tão negligenciada, né? Sim, a estética muda o mundo. Muda o mundo para melhor ou para pior. Né? Mas ela muda o mundo e muda o mundo da justiça também. Então tem esse conceito de estética que precisamos ter em mente. Na Revolução Francesa, então nós tínhamos aqueles ideários, muito bonito, né? Liberdade, fraternidade, né? E assim por diante, né? Igualdade. Mas muitas cabeças rolando. Era uma mortandade terrível, né? Milhares, né? Os historiadores colocam percentuais assustadores das pessoas em face da população de Paris de então que foram mortas. Bom, e aí apareceu lá o Dr. Guillotin, que dá nome a Guillotin, né? Era um médico humanista, para a época era um humanista, e disse, olha, vamos organizar esta matança aqui, né? Temos que organizar. Por que nós temos que organizar? Temos que ter um equipamento melhor para matar o povo, né? Por quê? Primeiro, o nobre e o plebeu têm que ser mortos igualmente. Por quê? Porque o plebeu lá, ele sofria mais, a morte era mais prolongada, mais sob tortura. E o nobre, digamos que ele tinha uma morte mais light, né? Então, primeiro, princípio da igualdade, da revolução, ora nós. Bom, segundo, tem que ser rápida, mais rápida, né? Porque ela é sofrida, esquartejamento, fogo, queima de partes do corpo, uma coisa terrível, dantesca, um verdadeiro rito satânico. Bom, então vai ser mais rápido. E a terceira, estética. Veja, nós temos que parar com esse espetáculo macabro, porque aquilo era um coliseu romano, assim, né? O povo todo ia lá, era um show, né? Aquela mortandade. Então eles dizem, bom, se for mais rápido e tal, não vai ter essa atração popular, digamos assim. Aí o que aconteceu? Nas primeiras execuções, lá o verdugo, tá? O carrasco, foi vai rápido pelo povo. Foi vai rápido, uau, já matou, né? Parece aquelas lutas do Mike Tyson na época que ele estava assim no auge, né? Que a gente nem sentava na frente da TV para ver a luta, ele já tinha no primeiro soco mandado o sujeito para fora do ringue, do adversário, né? Então foram vaiados. Aí diz assim, não, mas é na Revolução Francesa, 200 e tantos anos atrás. Né? Aliás, o presidente José Sarney lotou um avião no Brasil na época, né? Para levar a Paris na comemoração dos 200 anos da Revolução Francesa. Bom, mas hoje, qual é a grande atração? Uma instituição norte-americana, a maior nação do mundo, né? Que seria a França de então, de hoje, né? É o tal do Pep Wall. Chama lá no Google Imagem, Bing Imagem, está lá. Que é o quê? É o caminhar do detento, né? É o caminhar do detento. O Muro da Vergonha, né? Nas cortes, etc. É uma instituição americana. Então veja que se comprasse, o princípio é o mesmo, a ideia é a mesma, né? Só se comprasse, né, pelo justiçamento. É uma ideia que permanece, portanto. Vamos voltar um pouquinho atrás, né? Um pouquinho atrás, no século XVI, tá? Nosso Maquiavel, né? Nosso Maquiavel, ele às vezes não é bem entendido. Ele não inventou os podres do poder, ele fundou a ciência política. Ele diagnosticou os podres do poder. E qual era o seu ideário? O seu ideário era que a Itália fosse unificada. E, portanto, ele criou, né, aquelas regras de poder, ele diagnosticou para destiná-las ao príncipe que faria a unificação da Itália. Inclusive, a sua obra máxima, ela foi publicada após a morte dele, né? Então, essa é a ideia. Aliás, a unificação italiana, que você sabe melhor que eu, foi lá no século XIX, só que aconteceu com 2 heróis que andaram aqui pelo cone sul da América do Sul. O casal Giuseppe e Anita Garibaldi. Anita Garibaldi é nascida em Laguna ou Lages. Ainda não transitou em julgado a decisão de onde ela nasceu. Não houve trânsito em julgado na história, né? Bom, e aí ele traz uma regra antológica, sensacional, maravilhosa. Diz assim, dizia para o príncipe, estuda a história, saiba tudo da história. Mas por quê? Porque a história se repete? Não, não é porque a história se repete. É porque as pessoas se repetem.
Porque seja qual for o tempo, as pessoas são governadas pelas mesmas paixões. E, caros, queridos e queridas, tudo é paixão. Tudo é paixão. O amor, o ódio, né? A afinidade política, né? O adversário político, tudo, né? Pecados capitais, virtudes celestiais. Tudo é paixão. Tudo é paixão. E veja que nesse caso que eu referi, está muito claro. Né? A paixão é a mesma, pelo justiçamento da França e hoje. Então, elas permanecem, essa é a ideia, elas se protraem no tempo. Né? Então, veja que riqueza isso. As paixões é que se repetem, não é a história. As paixões que se repetem nas pessoas. E, portanto, se você estudar profundamente lá, você vai saber como ser no futuro. A pandemia, a gripe espanhola, teve o mesmo comportamento das pessoas do que agora na Covid-19. Igual, pode estudar a história. Uma das maiores revoltas da história do Brasil, qual foi? A revolta da vacina. Né? Então, isso ela é claro. E aqui o que nós temos? Da neurociência hoje, que ela confirma o quê? No nível da paixão, da emoção, as nossas decisões são preponderantemente emocionais. Nós decidimos emocionalmente e depois usamos a racionalidade para justificar escolhas que nós já tivemos. Nós já tivemos essa escolha. Isso na política é flagrante. Então, olha lá, doutor Stanislau Bacharach, argentino primoroso, ali no YouTube, assista os vídeos dele. É fantástico. Ele é doutorado na França, recusou ser professor em Harvard, argentino, os argentinos estão com tudo. Nosso vizinho aqui ganharam a Copa do Mundo. E nem para Deus a gente pode reclamar, porque o Papa é argentino, é o primeiro das Américas, primeiro fora da Europa, depois do século VIII. É uma coisa impressionante, tem que se dobrar para eles. Bom, então o doutor Stanislau Bacharach coloca isso sobre a predominância da emoção nas decisões. Vale muito a pena a sua exposição. E aqui a arte sempre na frente da ciência, né? Aquilo que vocês já sabem, mas vale a pena lembrar, aquela máxima, o coração tem razões que a própria razão desconhece. Maravilhoso, preponderância da paixão e da emoção nas nossas decisões. E como é que opera a política? Ela opera sob a flagrância da emoção e paixão. Isso nós vemos no dia a dia. Como é que se decide o voto? É muito emoção e paixão. Né? Então, internet, redes sociais, elas aceleraram o processo de comunicação. Foi isso que aconteceu. Tornaram cada pessoa um canal de comunicação em massa e as suas consequências. Mas elas não têm nada de novo. De conteúdo, não tem nada de novo. Né? Como opera a justiça sob a flagrância da política? Essa é a pergunta. Essa é a questão. E esse é o grande risco. O risco da justiça deixar-se surfar na onda emocional do momento. E convenhamos que onda não falta no Brasil. Nós sempre estamos sob a onda de tsunami, né? Então, não falta. Outro aspecto que precisamos, a política, enquanto tal, é sempre flagrante. Consumada é história. Ou seja, quando a política já não é mais política, ela já não está acontecendo, o que é ela? Ela vira história. Política, quando você fala, é em flagrante, acontece. Claro, aí vão ironizar, dizer assim, mas o Brasil, né, pelo menos na última quadra aí, nós estamos mais envolvidos em flagrante delito na política. Não, acontece, é verdade, mas não nos iludamos, não. Toda a construção de causas coletivas passa pela política, necessariamente. Inclusive as causas de melhora na punição de quem se desvia na política. A legislação, por exemplo. A legislação que tem melhorado no Brasil, tem avançado substancialmente e tem ensejado a punição de muitos desviados na política, passou pela política. Né? É um ato da própria política. E o problema também é que muitos avanços que temos na política, elas não têm destaque, né? Porque o ruim, a desgraça, sempre é mais noticioso. Né? Mas é um princípio que precisamos ter. A política, ela sempre ocorre em flagrante. Ela
uma vez passada, ela está superada. E aí, fazendo um paralelo lá com o alto lá, o que nós temos no STF? No STF, ele está sempre sob um pé pelo alto. Ou seja, alguém está lá na berlinda, alguém está lá no muro da vergonha. Sempre. É uma delegacia de polícia, como alguns jornalistas colocam. Isso é uma característica única do Brasil. Pode pegar os outros países que são parâmetro, que a gente pode querer chamar para um dia nós sermos iguais a eles, isso não acontece. Aí vão justificar, no caso do foro especial, privilegiado, bom, a razão são várias, as razões, né? Mas isso é um fato, é só no Brasil que acontece. E aqui, em termos de estética, um caso que ficou muito flagrante, menos simbólico impossível, porque nós estávamos no epicentro da disputa eleitoral e na toga do TSE, o ministro Alexandre de Moraes fez sinal de igual. Bom, não foi de guilhotina, claro, mas é algo que entra nessa ideia de estética e que vocês façam o respectivo julgamento. Outro princípio: quem judiciona a política, ipso facto, será ator político. Isso é inelutável. Isso decorre do ato. Se o juiz jurisdiciona, toma qualquer decisão no âmbito político, ele vira um ator político. E por isso ele precisa ter muito autocontenção, autorrestrição. Porque ele necessariamente vai ser um ator político. E onde que ele decide na política? Em várias instâncias. Na persecução penal contra políticos, por exemplo, como nós tivemos com muita evidência no Brasil em face do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ele vai ser um ator político, quer queira ou quer não. Então o exercício da contenção é importante, né? E aí, em face dessas situações que envolvem notadamente o primeiro grau, né, por que nós temos uma legislação lá que há mais de décadas está em vigência, que fala do juízo coletivo em primeiro grau? Que o juiz pode pedir e pode ser exercido o juízo coletivo, que é para o crime organizado, etc. Não, é para todas as finalidades. Finalidades como, por exemplo, essas situações, que envolvem grandes figuras da República, é melhor fazer um juízo coletivo. Vários juízes, são 3 juízes atuando. 3 juízes atuando. Despersonaliza, né? Não tem mais essa concentração de parcialidade, né? Mas tem que abrir mão do seu ego, né? E isso muitas vezes é problemático. A estética é mais importante que as decisões da justiça. A estética é mais importante. No mundo de imagem que nós vivemos cada vez mais, e com a internet isso ficou extraordinário, a internet é imagem. Pessoal, imagem. A nossa cognição visual, ela tem milhões de anos. Isso é evolucionário. Milhões de anos. Olhos, nós vemos milhões de anos. A nossa linguagem, 60 mil anos, certo? A nossa escrita, poucos milhares de anos. Então a nossa capacidade de cognição pela visão é imbatível, não adianta. Não adianta correr contra. Então nós temos uma sociedade cada vez mais visual. E a internet é o que é isso que nós estamos vendo aqui. Tá? É vídeo, Instagram, YouTube, tudo, né? É vídeo. É preponderantemente o quê? Imagem. Né? Com uma capacidade de comunicação absurda. E com que cada pessoa vira um canal de comunicação de massa. Então, a imparcialidade emana da estética. Ah, mas eu aparento. Não é aquela história de a mulher de César não basta ser honesta, precisa parecer honesta. Não. Aqui, se ela não parecer, ela não é honesta. O status é outro. A estética é a imparcialidade da justiça. Encarna a imparcialidade da justiça, tal qual a imagem é a própria pessoa. Nós vamos ver agora aqui imagem e pessoa. Então, primeiro ponto está explicitado, vamos agora imagem e pessoa. Tem uma máxima latina aqui, maravilhosa, né? Uma sentença latina. O rosto é a janela da alma, antológico. Fantástico isso, né? E como é verdadeiro, o rosto é a janela da alma. Por ali você vê. Estética. Vamos aos nossos filósofos aqui. Lá pelo século XVIII. Né? Ser é o ser percebido. Olha só. Ser existir. Ser é ser
percebido pelos outros. Nosso Kant aqui, o maior da modernidade, alguns colocam lá como segundo na história, só atrás do Aristóteles. A coisa em si, fantástico isso aqui, a coisa em si é incognoscível, não pode ser conhecida. Apreendemos como as coisas aparecem à nossa mente. Os fenômenos, a aparição, o perspectivismo. Nós não conhecemos a coisa, nada. Nós conhecemos aquilo que vem à nossa mente. E isso não é a íntegra da coisa. E o nosso Sartre, né? O ícone do existencialismo. A existência precede a essência. É um primor isso aqui, né? A existência precede, vem antes da essência. Então, esses todos aqui, né? Sem comparar as filosofias, mas dá para dizer. Dá para dizer o que é. A representação prevalece sobre o objeto. Viram a estética? A representação, aquilo que está aqui na nossa cabeça, prevalece sobre o objeto. E aí temos essa conclusão, não temos imagem, somos imagem. Destruída a imagem, destroçada a pessoa, é um morto-vivo. Hoje nós temos milhões de mortos-vivos. Com esse cancelamento que é o linchamento moral rotineiro que nós temos, cotidiano, são mortos-vivos, são milhares, milhões de pessoas que não conseguem trabalho, porque lá na internet tem lançado uma mácula contra ela, de pessoas que tiveram a sua respeitabilidade espezinhada em definitivo, e todos os dias nós vemos uns. Agora mesmo, nós tivemos o caso do Cuca, no Corinthians, né, que reportaram um fato lá de 37, quase 40 anos atrás, repisando, mercê de alguns jornalistas aí do Sport TV, isso inviabiliza a vida profissional do sujeito. Então é um exemplo que nós podemos referir. Saramago, ontológico Saramago, fisicamente habitamos um espaço, mas sentimentalmente somos habitados por uma memória. Veja, nós somos memória, somos a memória dos outros. O que é o Saramago para nós? A memória que nós temos dele. Então, isso é uma sentença, né? Isso aqui é mais do que mas é uma sentença do Saramago. Lá nas ordenações filipinas, eu abordei no vídeo anterior, tinha lá o delito de homossexualidade, era delito de lesa majestade, mesmo que matar o rei. E as pessoas eram mortas, era uma situação verdadeiramente dantesca. Mas eu trago aqui esse fato, esse tipo da época, o tipo penal da época, para destacar uma coisa, que o homossexual era morto, né, era queimado para quê? Para que fosse eliminada a memória e os seus filhos e netos permanecessem infames. Veja, é tudo que nós estamos falando agora aqui. Memória, você extingue a memória da pessoa, veja como que a memória, a imagem, né, é a pessoa, é a própria pessoa. E a infâmia para os familiares. Isso para chegar ao quê? Naquilo que é o ponto primaz da Constituição da República, que deveria ser citado em todos os acordos do Supremo que tratam em matéria constitucional, mas não é citado. Basta fazer uma busca eletrônica lá nos acordos do STF, ver se encontra o artigo 1º, parágrafo único da Constituição, que é o clássico: todo poder emana do povo, que o exerce diretamente ou pelos seus representantes eleitos. Como nós não temos democracia direta no país, embora tenhamos a urna eletrônica, que seria tão fácil fazer o referendo e o plebiscito, liberação da maconha, aborto, pergunta para o povo, deixa o povo decidir. Só que quem tem essas propostas, ele sabe que o povo é contra. Então ele não quer saber do plebiscito. Às vezes ele vai no STF buscar essa tutela, não é nem no Congresso Nacional. Né? Bom, então, o que significa? Que sim, o político eleito com primazia, o presidente da República, ou a presidente da República, eles não são qualquer do povo, isso é uma demagogia dizer isso. Eles são repositórios da confiança popular. Eles sim encarnam a democracia. E toda vez que você tem um malferimento a uma personalidade dessa, de certa forma, sim, você atinge essa massa de pessoas que votaram, que são os titulares do poder naquela pessoa. Bolsonaro, por exemplo, saiu vencido da eleição, com 58 milhões de votos. 58 milhões.
Quem tem 58 milhões de votos não é qualquer povo, né? E Moisés, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que venceu a eleição, e venceu mais 4 eleições passadas, fora as que ele foi derrotado, ficou em segundo e teve uma votação extraordinária. Então nós temos que ter isso. Política é depositar representação e mais a democracia e seus eleitores. Demais nações preservam seus presidentes. Então, o Trump, dos Estados Unidos, né? Alguém, diretor de Hollywood, ia imaginar o seguinte: olha, nós vamos ter um presidente que quando ele for eleito, ele vai ter ajuda dos russos, direto, objetivo, tal. Aí que inauguraram essa coisa da internet, né, e tal, na disputa com a Hillary, né? Então ele vai ter dos russos. E mais, quando ele sair do governo, ele vai ser vencido na eleição. E aí ele vai tentar um golpe de Estado, porque para o americano, golpe de Estado é um negócio que eles nem nos livros eles estudam, não sabem o que é, né? Não sabem o que é, né? Parece aquela música do caviar, né? Do caviar. Nunca vi, nem sei o que é, né? Eles não sabem o que é, eles não sabem. Muito bem. Pois aconteceu. O que aconteceu com o Trump? Nada, absolutamente nada. Ele está se respondendo agora por outros fatos. Na França, a Constituição da França diz que o presidente não pode nem ser inscrito como testemunho, contar no poder. Agora, o Sarkozy, depois de muito tempo, está respondendo lá. Né? A Espanha inventou um negócio fantástico, que é a renúncia do rei. O rei é para ser vitalício, né? Como a Elizabeth lá da Inglaterra, foi um século de poder. Pois é, não. Porque ele se enredou lá, não, vamos ter que achar uma saída honrosa. Por quê? Porque prejudica muito mais a nação. A nação, essas persecuções, especialmente persecuções por atos ínfimos do presidente, do que qualquer outra coisa. Não tem benefício nenhum. Não vai ganhar nada a nação. Ao contrário, só perde. Então, essa é uma nação que nós temos. Um exemplo assim, terrível que nós tivemos envolveu o próprio STF. Vocês estão lembrados lá? Teve uma reunião ministerial do Bolsonaro lá, e que o ministro da Educação, que tinha tudo menos educação, ele xingou os ministros do Supremo. Tá, mas era um pequeno comitê lá, tá gravado. A reunião e tal, aliás, o Bolsonaro também tinha, cada assessor que teve a brilhante ideia de gravar as reuniões e manter gravado, né? Aí veio a público, teve a demissão do Sérgio Moro, que ele pediu demissão, dizendo que o Bolsonaro intervinha na Polícia Federal, que aliás demonstrou que não acontecia nada, não tinha delito nenhum depois, se reuniram novamente na eleição, né? Mas isso é outro assunto. E deu uma histeria nacional. E aí o que aconteceu? O ministro Celso de Mello, nosso decano, né? 30 anos de STF, uma figura extraordinária, teve a infeliz ideia de mandar publicar aquela reunião. Então, os ministros que tinham sido ofendidos reservadamente do STF foram ofendidos por mundo. E está lá no site do STF até hoje aquela barbaridade. Ou seja, a vítima fazendo propaganda do xingamento que ela sofreu. É uma coisa incrível, né? O procurador-geral na época, o doutor Aras, foi contra isso e alertou para essa situação. Mas foi inútil. E aí nós chegamos naquilo que eu apontei qual é o ideário da publicidade processual? Isso é uma coisa muito boa. Veja, no início, Inquisição e tal, por que se falava da publicidade processual? Por que foi uma causa tão importante? Foi uma causa tão importante porque as pessoas eram julgadas em segredo. E a autoridade, então, cometia toda espécie de abuso, porque ela não era escrutinada pela sociedade. Então a ideia da publicidade processual não é expor o acusado, não é para fazer isso. É para expor a autoridade. Ela que tem que se portar de forma que a sociedade entenda que ela está agindo corretamente. Essa que é a ideia. E eu trago aqui da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, porque me parece que ela tem uma redação que abarca essa ideia. Diz assim, toda pessoa tem direito a que a sua causa, veja, é a ótica do acusado, do investigado, seja julgado de forma equitativa, publicamente, e num prazo razoável, por um tribunal independente e imparcial. Veja, independência e imparcialidade derivando disso, da estética, da publicidade, previamente estabelecido por lei. Então, a pessoa e assim vai, então, é o caso aqui, então, por isso que o que está sob escrutínio não é o investigado, denunciado, acusado, mas sim as decisões e a própria
conduta do ministro Alexandre de Moraes. Eu elenquei aqui, o Vinícius vai colocar na sua tela, como disse, mais conteúdo do que eu estou expondo, então de uma forma mais sintética, as decisões de estrito senso do excelentíssimo ministro Alexandre de Moraes. Então, primeiro eu vou colocar aqui até a letra F, rapidinho, algumas características das decisões. Não significam que sejam todas as decisões assim, mas que elas aparecem com uma certa frequência. Primeiro, lá como é que funciona a Polícia Federal? Diretamente subordinado ao ministro Alexandre de Moraes. Não tem autonomia nenhuma, não é como nós aqui, procurador da República, eu posso requisitar diligências como um promotor de justiça, uma promotora de justiça, mas a Polícia Federal tem a sua independência investigatória, porque de inquérito lá não tem. B, ela investiga ex officio. A grande parte das investigações foram de iniciativa do ministro Alexandre de Moraes. Elas, inclusive, várias não têm a aprovação, mesmo posterior, do Dominus Litis, de quem tem a titularidade da ação penal, que é o Procurador-Geral da República, doutor Augusto Aras, lembrando que desde 2004 nós temos uma decisão em ação direta de inconstitucionalidade que o Supremo diz que a lei foi julgada 9.034 na época, a lei da organização criminosa, que juiz não pode investigar. A competência é a de múltiplo. Se nós pegarmos no Supremo, a quase totalidade, ninguém tem foro que justifique o cargo. O último marco regulatório do foro é a ação penal 977, porque no Brasil é assim, a lei é a mesma, a Constituição é a mesma, mas toda hora muda a definição do foro, né? O Supremo mudou. Ele disse lá o quê? Disse que, além do sujeito estar no cargo, ele precisa ter um ato ex officio. Então, olha, e ato ex officio não é tão simples assim. Por exemplo, o Daniel Silveira exerceu ato ex officio. Basicamente, o que ele fez? Xingar os ministros do Supremo, né? Xingar de golpe de Estado e tal, mas xingar os ministros do Supremo. Isso é ato ex officio de deputado? Qualquer um pode fazer, tanto é que muitos estão lá respondendo, foi mantido o foro lá daquilo, tá? Então, a maioria não tem. Outros casos aqui de ofensa pessoal a ministro do Supremo, que foi colocado lá junto, que são citados aqui. E vários casos, casos em que o próprio ministro Alexandre de Moraes também é vítima, como o caso que eu dei agora do Daniel Silveira. Ele foi xingado, né? Ele é vítima também. Então, juiz, vítima, investigador. E também uma característica é uma persecução sobre delitos que foram revogados. O exemplo mais clássico é a incitação a golpe de Estado. Isso estava na Lei de Segurança Nacional, foi revogado, não existe mais esse delito. Não existe mais, mas ele foi enquadrado como tentativa de golpe de Estado. Mas a incitação, atos preparatórios, executórios, todo mundo sabe, são coisas bem diferentes. Cogitação de crime, estímulo, são coisas diferentes também. E outra característica é que muitas decisões, na fundamentação, não no relatório, fundamentação, ele não cita lei alguma, né? Que é um dever básico de qualquer juiz, está na Constituição, né? Qualquer juiz, aliás, qualquer autoridade, né? Se vou denunciar alguém, o que tem que fazer? Tá, e a lei, procurador? Tá me acusando de jogar pedra na cruz, onde está a lei que diz que isso é crime, né? Então, tem que dizer ali. Os casos jurisdicionados, então, o nosso grande diretor Vinícius vai largar na tela para você. Eu apontei aqui, são 9, né? São 9 casos, e são apenas alguns, porque o ministro Alexandre de Moraes trabalha muito. Como diria o Muricy Ramalho, aqui é trabalho, meu filho. Então, o corintiano, né? Ministro Alexandre de Moraes, realmente o homem é uma usina de labor, né? Então, foram alguns apenas. E eles vão aí para a sua tela, esses alguns, e eu vou apontar aqui, vou fazer um breve comentário do terceiro, que repetidamente inúmeros parlamentares com imunidade à palavra, que está na Constituição, tiveram caçados as redes sociais, né? E aí, remontar, como diria o nosso governador Leonel Brizola, esse troço vem de longe, né? De muito longe. Revolução Gloriosa, Inglaterra, Declaração de Direitos, em inglês, a Inglaterra é a catedral da liberdade, né? Então dizia lá já, 1689, vamos repetir, 1689, que os discursos pronunciados nos debates do parlamento não devem ser examinados senão por ele mesmo, e não
em outro tribunal, ou sítio algum, ou lugar, né? Então, isto está lá. O sexto ali, que nós tivemos um desdobramento agora, nessa semana, que eu destaco é do ex-ministro da Justiça do presidente Bolsonaro, Anderson Torres, porque ele foi preso e solto pelo ministro Alexandre de Moraes. Registro que, na minha modestíssima opinião, 2 acertos do ministro Alexandre de Moraes. Prisão. Por que prisão foi acertada? Porque o Anderson Torres se transformou em secretário de Segurança do Distrito Federal. E aquela quebradeira dos poderes claramente foi ocasionada pela conivência da Polícia Militar do Distrito Federal, que ele comandava. Então, dada a magnitude do fato, está certo. E a estrutura também está certa, porque essa situação passou, o governador do estado, do Distrito Federal foi reposto no seu poder e, portanto, essa situação está, pelo menos, administrada. Mas eu chamo a atenção por 2 aspectos. Na prisão, o ministro Alexandre de Moraes citou Hitler, uma relação. A gente nunca pode citar Hitler para qualquer coisa, porque sempre que nós formos reportar Hitler, significa que ele não foi tão ruim assim. E se algo que ele fez seja minimamente semelhante ao que acontece hoje, ele não fez nada. E fez mais do que outro, sabe, o Holocausto e tudo mais. Então, foi infeliz aqui. Mas depois, quando ele solta o Anderson Torres, ele reforma a decisão dele de prisão. E aí ele incita um jurista francês e ele reporta arbítrio e juízo de exceção. Né? É curioso, você poderia estar se reportando a própria decisão dele. Eu chamo a atenção aqui para juízo de exceção, porque no final lá nós vamos falar disso. Então, essa curiosidade, referindo que ele, então, criticava na prisão, de que o primeiro-ministro, então, da Inglaterra, que foi sucedido pelo Churchill, que ele volta, salva a Inglaterra e salva o mundo livre, para nossa felicidade também, o Chamberlain, ele realmente foi conivente com o descumprimento do Hitler das condições acordadas na Primeira Guerra Mundial. Porém, essas condições levaram a Alemanha à hiperinflação, à depressão socioeconômica, à fome e à miséria. E nesse caldo de cultura, o que aconteceu? O Hitler ascendeu. Ele foi eleito, ele não tomou o poder por golpe de Estado, é bom lembrar isso. Né? Então, a história é um tanto semelhante, às vezes, com um jogo de futebol. Né? O que interessa é o resultado. Então, se na história o Hitler lá sobejou como o grande vilão e ele foi, de certa forma, condescendente, ele acaba sendo condenado. Mas a situação de então, no contexto lá, era muito complicada, era bastante complicada. Então, essa referência, e no 8º, uma referência muito rápida, tem um diagnóstico ali no 8º, sobre a situação dos atos antidemocráticos. Foram presas 2.151 pessoas, tem os dados, o status e tal. Quero destacar ali uma ou 2 questões básicas. Primeiro, ninguém tem foro especial, isso já dizendo no Supremo. Mas as pessoas ali, essa multidão de gente que foi presa, que está sendo processada, eles estão respondendo à ação penal, a quase totalidade. Tem ali pouquíssimos, 1 ou 2 ali que não. Por 2 delitos que são ínfimos, ou seja, são delitos que não ensejam a prisão, né? Que é o delito de apologia ao crime, que é um delito até estranho, que é uma incitação à animosidade das Forças Armadas, né? Pediu para as Forças Armadas praticarem o golpe, mas é um delito que enseja a transação processual, né? E associação criminosa, cuja pena mínima é 1 ano, cabe suspensão do processo. Resumindo, eles não deveriam sequer ser processados. E essas pessoas têm um perfil, né? Juntamente com um pool de colegas aí que fizeram as audiências de custódia, perceber, o perfil das pessoas é não ter antecedentes. Né? São evangélicos, pessoas humildes, né? Que acreditavam na causa de que o Bolsonaro tinha que continuar governando o Brasil. Resumindo, é isso. Né? Então, não são delinquentes. Essa é a grande realidade, o objetivo. Cometeram, ajudaram a perpetrar um ato terrível, que nunca ocorreu na história do Brasil e no mundo. Né? Mesmo falava da Segunda Guerra, por exemplo, quando a Alemanha invade a França, aliás, diz que aquele ato do triunfo lá da França parece que é para receber os alemães, né? Mas isso é um problema deles lá, não é nosso.
Tá? Não há notícia, eles quebraram a Assembleia Francesa, quebraram a cúpula do Judiciário francês, o Conselho Constitucional, quebraram o Palácio de Versalhes. Não tem isso, né? Então, é uma coisa inacreditável que aconteceu no Brasil. Gravíssimo, extremamente gravíssimo. Mas eles só foram acusados por isso. E a denúncia é o limite da imputação, né? Então, e hoje, então essas denúncias estão sendo recebidas, também é outra coisa assim, inédita, por lote, né? Tipo recurso repetitivo no STJ. Então entra 200, vamos receber 200. É claro que não há um exame individual da conduta de cada acusado. Aquilo ali é feito assim em linha de produção. E finalmente, então, chegamos ao mais importante, que é esse último caso, em que o Bolsonaro foi alvo de busca e apreensão, né? Busca e apreensão domiciliar, mais estrepitoso, e busca pessoal, prevista pessoal do presidente da República. Bom, importante destacar aqui a síntese do problema ali, que é o fundamento da decisão, é a adulteração da carteira, falsa vacinação Covid-19 à viagem internacional. Essa é a síntese do ocorrido. Vieram a público depois áudios, né, que o pessoal foi detectado porque se apegou nos aparelhos, né, das diversas pessoas que foram alvos, tem alguns que eram próximos do Bolsonaro, que estão presos, que se combinava golpe de Estado. Aliás, é o país da piada pronta, né? O pessoal combina golpe de Estado por áudio. Existe algum áudio no Brasil que não vazou ainda? Não se sabe, né? Por áudio. E não contente com isso, mantém todo mundo falando na investigação dos atos golpistas, né? Só se fala nisso nesse país, e eles mantêm em depósito, aguardando, né, serem alvos, então, de uma apreensão, aquele áudio. E não contentes com isso, ainda fizeram lá atrás minuta de golpe de Estado, né? Eu acho que até podíamos fazer uma Assembleia Geral, assim, né? O que você acha? Eu acho que o golpe poderia ser assim, escrever assim e tal. É uma coisa incrível, mas acontece só no Brasil, imagina, né? Então, isto apareceu lá depois, apareceu. Mas ele não foi objeto da perseguição inicial, deflagrada, então, pelo ministro Alexandre Moraes. Começamos aqui, né, dessa lição, questões gerais de direito. Veritas filia temporis, né? Nosso presidente Collor também dizia: o tempo é o senhor da razão, e é verdade, inclusive no direito, né? No direito, essas máximas de direito são sempre as melhores. Aliás, dos critérios para saber se alguém conhece direito é quanto ele conhece, quanto ele vê de novidade a cada centímetro quadrado de nova lei que surge, até porque no Brasil surgem não centímetros, quilômetros quadrados de leis novas, né? Então, o sujeito acha muita novidade, porque não sabe muito, né? Então, vamos lá. O primado aqui, na sentença latina, da isonomia. Diz lá: onde há a mesma razão de ser, deve prevalecer a mesma razão de decidir. E veio o nosso primaz do direito penal, da Hungria: a pena é a última ratio na garantia do mínimo ético. Então, isso aqui garante, a garantia do cidadão, da cidadã, contra o abuso da autoridade. Esse aqui é a garantia, é a isonomia. Não, mas não é a lei, não tem que colocar na lei o tipo penal. Por quê? Porque nós temos uma fartura de tipos penais no Brasil, produzido a rodo, né? Então, o legislador não guarda isso aqui. A pena é a última ratio na garantia do mínimo ético, né? Então, o aplicador da lei tem que fazer essa correção. Então, para enquadrar alguém em algum tipo penal, é uma barbada. Isso é muito simples de fazer, né? Recentemente, vocês acompanharam melhor que eu, nós tivemos uma beldade, bota a beldade da República nisso, né? Ela teve lá invadido o seu celular, hackeado, e colocaram lá algumas imagens em trajes sumários, né? Trajes sumários. E vazou, e uma comoção nacional. Então, movimentou a República e criaram os tipos penais em defesa dos desnudos. Bem, muito bem. Só que a mesma polícia, né, a mesma Ministério Público e a mesma Justiça que tem que tratar dos crimes graves de um país que é dos mais violentos do mundo, se não mais violento, assassinato, feminicídio, que é uma epidemia no Brasil, estupro, roubo, de violência contra a pessoa, vão tratar da defesa dos desnudos.
né? E os nossos índices de investigação e punição desses crimes gravíssimos, é bom nem falar neles para a gente não chorar, né? É bom não falar para a gente não chorar. Então, essa é a grande questão. Então, legislação nós temos muito. E vamos lá então ao nosso 1215 também, o seu João Sem Terra, um pouquinho antes da Gloriosa, e daqui a síntese do devido processo legal. Tudo isso que o pessoal, muita coisa que os caras que descobriram há pouco tempo, assim, né? Está tudo aqui. Nenhum livre será detido no tribunal do júri, está aqui também, ou sujeito à prisão, em privado de seus bens, ou colocado fora da lei, ou exilado. Mas eu chamo a atenção para isso que está sublinhado aqui. De qualquer modo, molestar. E o molestado, que veja a amplitude disso aí, o direito de estar só, mais antigo. O direito de esquecimento, muito atual, que o Supremo negou. Diz que não existe direito de esquecimento, tem que sofrer lá no mundo da vergonha ad eterno. Não existe isso. Persecução com desvio de finalidade, delito insignificante, tudo isso é molestar. Entendeu? O nosso essa coisa moderna, inventaram agora, realmente, em 1215 ele já falava nisso. Ou seja, o direito desviado como instrumento de combate econômico, combate político, né? O direito feito um instrumento de guerra racial, né? Às vezes o pessoal vibra muito, especialmente nos segmentos que sofrem a discriminação racial, que são os negros, né? Vamos falar a verdade, para eles que sofrem. Só que às vezes eles não lembram o seguinte, que quando você incrementa tanto a legislação, daqui a pouco eles próprios vão começar a ser enquadrados ali. Por quê? Porque quem é que domina? Vamos ser objetivo. Quem que é juiz, quem que é promotor, quem que é delegado de polícia, qual é? Né? São os brancos. Entendeu? Então, aquela legislação que em princípio é para proteger claramente um segmento que merece isso, porque existe sim, no país mais escravocrata da história da humanidade, né? Essa herança maldita, pode-se voltar contra. E aqui dos nossos antigos também, a instituição do domicílio, né? Que você sabe melhor do que eu, nosso Lorde aqui, 1763, esse épico discurso, em que ele diz, o mais miserável aldeão da coroa, o seu casebre entre as intempéries entram, o rei da Inglaterra não pode entrar ali, porque ali, esse aldeão, ele é o rei. Bom, se o rei não pode entrar, o ministro supremo também não, né? E se o aldeão tem esse direito, acho que o presidente da República também tem. Mas, este sujeito, Lord Charlton, não sei se é assim que se pronuncia, ele não era um cara bom de palavras só não. Ele foi o Churchill do século XVIII. Ele liderou a Inglaterra na vitória da Guerra dos 7 Anos contra a França, que estavam perdendo. E ele fez uma coisa fantástica. Ele, como inglês, e qualquer inglês, uma autoridade, na Câmara dos Comuns, ele foi contra a lei do selo. A lei do selo foi aqui dos estopins da independência americana, da guerra da independência americana. O que os ingleses fizeram? Era para arrecadar, não era para censurar. Cobraram assim, mas qualquer publicação tem que ter um selo. Você tem que comprar o selo para colocar na publicação. Né? E ele foi contra isso. Aí alguém vai dizer assim, eu coloquei na sua tela, aí já apareceu, uma referência que nós tivemos nas nossas ordenações filipinas. Por séculos, o Brasil, a coroa, tinha que autorizar a impressão de livros. Né? A história da nossa educação é uma desgraça só. Né? E alguém vai dizer assim, não eram só os ingleses que enxergaram na frente. Nós enxergávamos também. Veja só, isso aí era para evitar fake news. Bom, isso vocês decidem se é assim, eu não vou falar nada. E vamos em frente. Então, chegamos ali aos requisitos, né, da busca e apreensão pessoal e domiciliar, que estão no Código de Processo Penal, você sabe melhor do que eu, que elas exigem, basicamente, fundada razão. E o que é fundada razão? Fundada razão são de direito material. Direito relevante, que eu falava. Não é picuinho, não é coisa pouca. Né? Você não vai entrar na residência da pessoa por qualquer delito insignificante. E direito processual, indícios probatórios suficientes. Acrescento aqui um outro elemento. A distinção entre busca pessoal, a distinção da busca pessoal e domiciliar entre polícia e judiciário distingue-se pela competência, não pelos requisitos.
e a isonomia e a autuação em flagrante pela polícia, atuais dos parâmetros do STJ. E da isonomia que nós invocamos lá atrás, que é para proteger o cidadão contra os abusos, né? Penso aqui, assim, uma pergunta, né? Como eu falei lá do direito dos desnudos, vocês que conhecem mais o direito comparado que eu, em quantos lugares do mundo um chefe de governo, um chefe de Estado, já foi alvo de busca domiciliar, e alguns deles literalmente no seu castelo, por problemas na carteira de vacinação? Quantos foram? Quantos foram? Né? Essa é a pergunta, é a isonomia. Aquilo que nós falamos lá atrás. Esse é o raciocínio, né? Esse é o raciocínio do delito que tenha um mínimo de relevância. Esse é o requisito. Fundada a razão é isso. Delito que tenha expressão. A polícia não pode passar na frente de uma residência, né, olhar lá, o sujeito assistindo o time dele jogar futebol. Os colorados hoje, isso é a desgraça permanente. E porque ele está xingando a televisão. E alguns xingamentos são de ação pública inconstitucional. Entrar na casa do sujeito para prender ele em flagrante. Não dá, né? O juiz também não. E é isso que nós chegamos aqui. A distinção entre os requisitos da polícia atuar em flagrante e o juiz determinar a busca são os mesmos. A diferença é de competência. Grande parte dos países, a maior do mundo, a maioria do mundo, a polícia pode determinar a prisão. Não apenas em flagrante delito. Depois ela apresenta ao juiz. No Brasil, não. É uma escolha de competência. Só pode prender em flagrante a polícia e o juiz é que determina as outras hipóteses de prisão. É competência. Agora, os senhores têm acompanhado o STJ, os parâmetros que ele tem estabelecido para busca domiciliar, né, enrijecido eles em flagrante delito, né, as situações tem que comprovar quando o cidadão aparece lá que ele consentiu na entrada, tem que comprovar, é o ônus da polícia, e mesmo a busca pessoal na rua, enrijecido, casos de traficantes, casos graves, e isso reverbera na primeira instância. Em Porto Alegre nós tivemos recentemente uma juíza que liberou, né, a polícia abordou na rua, veículo abarrotado de droga, aí lá na casa tem mais, foram lá na casa e fizeram apreensão do restante. Não havia fundada a razão de suspeição lá na rua para abordar o sujeito. Ou seja, aquele que é comprovadamente delinquente não era suficientemente suspeito. Ok, né? É isso, mas o STJ tem... Por que eu digo isso? O juiz também tem que se aplicar isso, né? Se aplicar isso, né? Alguém vai chegar, bom, mas então quer dizer que eu posso entrar na casa do presidente da República com menos requisitos do que um traficante? Aí acho que não dá, né? Então, você tem que ter essa harmonia. Você precisa dessa harmonia. E é isso que está colocado aqui. Nós temos que sincronizar isso. Alguém vai dizer, não, mas é o STJ, não é o STF. Isso é outra distorção que nós temos. Qual é o nosso sistema? Nosso sistema é que a lei infraconstitucional deve ser interpretada pelo STJ, pelo TSE e pelo TST, nas suas áreas. E o Supremo, matéria constitucional. Em matéria de interpretação à lei infraconstitucional, o Supremo deve obediência a essas coisas. Deve obediência. Mas não acontece nada disso. Na área penal, então, é tudo no habeas corpus e tudo no Supremo, né? O Supremo não dá a mínima pelota para que essas cortes decidam. Bom, mas não é isso que está no livrinho. Isso é mais antigo, né? Só vocês eram nascidos na época que o rico Gaspar Dutra governou o Brasil, depois de Getúlio Vargas. E ele dizia o quê? Todos aqueles pedidos, presidente, só recebe presidente. Presidente faz isso, presidente faz aquilo. Tá. E ele perguntava, retrucava. Isso está no livrinho? Livrinho é a Constituição. Se está no livrinho, eu posso fazer. Se não está no livrinho, eu não posso fazer. No livrinho diz isso. Não é feito. Não é feito. Mas está no livrinho. Então, por isso, essa isonomia. E, para finalizar essa questão da apreensão, o presidente Bolsonaro, ele foi vítima dessa questão da carteira de vacinação, dos seus dados vacinais, como se diz, né? Assume no governo e a CGU, Controladoria Geral da União, diz o seguinte: estamos estudando, então, para divulgar os dados vacinais do presidente Bolsonaro.
Pô, isso é uma confissão de abuso de autoridade, né? Porque não existe hipótese de estudar isso. O presidente da República tem os dados dele, privados, dele. Ele não pode, não há exceção. Aí quiseram construir aquelas coisas demagógicas, né? Não, o homem público, a pessoa pública, a saúde diz respeito a todos. Então, devem ser abraçados. Ou então tá, o presidente da República, na próxima vez que for para um urologista, nós vamos fazer uma live lá. Né? E ministro Supremo. Então, o ministro Supremo hoje é mais importante, né, do que o próprio presidente da República. Também deveria ser. Evidente que não. Aí ninguém teve coragem de assinar o negócio. Ninguém teve coragem. Aí o que aconteceu? Eles divulgaram mesmo assim. Clandestinamente. Divulgaram clandestinamente. Mas, apurado. Aí quem tinha feito a obra foi o chefe de gabinete da Secretaria Nacional de Acesso à Informação. Bom, Big Boss, um importante. Que fez isso. Ou seja, o guarda do cofre arrombou o cofre. Né? E aí o que fez a CGU? Ofereceu um acordo de leniência. Bota a leniência nisso. 30 dias de suspensão. Olha, gente, isso aqui é demissão. É processo para demissão. Porque isso é a pior coisa. Não é a questão do Bolsonaro. É pior, porque é para briga política. Isso é o lado férreo, que fala tanto, tal. No âmbito do executivo. Você usa a máquina para o combate político. Tu vicia a máquina, depaupera a máquina. Né? Que fez, por que queriam divulgar os dados do Bolsonaro? Para combate político. É óbvio. É óbvio. Alguém está interessado nos seus dados? Ninguém está. Por que é dos Bolsonaro? É para combate político. Então isso é uma amostra, e ele foi vítima disso. Foi vítima e ao mesmo tempo agora é alvo da busca e apreensão. Outro aspecto importante, né? Quando existe um tipo penal, existe um mandado. O que caracteriza um tipo penal? Um mandado é uma ordem, ação, obrigatoriedade da ação penal. Uma ordem para o delegado, para a promotora, para a juíza criminal. É uma ordem de persecução. E também um mandato. Qual é o mandato? Delegação de poderes inerentes ao exercício desse poder. Que está circunscrito aonde? Na tipicidade. Qual é o mantra que tem que ter o delegado, a delegada, o juiz, a promotora de justiça? Verbo nuclear, tipicidade, prova. Verbo nuclear, tipicidade, prova. Esse é o mantra. Se eu, Ministério Público, fugir desse mantra, eu vou me contaminar por outras motivações. Sempre que aparecem outras coisas, eu estou confessando que eu estou motivado por outras razões. Isso vicia a decisão, isso vicia a persecução penal. Né? Uma das denúncias contra o presidente Lula, né, tinha lá um tratado sobre presidencialismo de coalizão. É um tema fascinante, mas da ciência política. Não pode estar aí. E nesse caso, está aí na sua tela, Vinícius vai largar algumas passagens que, na minha modestíssima opinião, eles pecou-se por esse aspecto. Aqui eu vou só na epígrafe, o Vinícius vai largar na tela, profusão de dados na administração, fazendo ínfimos os adulterados, inexistência de lesão à saúde pública, proteção à Covid-19, o bem jurídico tutelado. Então, aqui estão os dados que justificam as assertivas aqui da epígrafe, e depois nós vamos lá nas tipicidades invocadas na persecução, e em homenagem ao seu tempo, então eu não vou tratá-las individualmente, mas elas estão ali coladas na sua tela, o tipo penal e a nota, porque, entendo eu, repetindo, na minha modestíssima opinião, eles não procede um, que é a falsidade ideológica. Ou seja, se adulterou lá que o sujeito não foi vacinado. Na prática, é isso que subsiste, mas é um delito que cabe o quê? Cabe suspensão do processo, na pior das hipóteses, ANPP, Acordo de Não Persecução Penal, que foi também criação, diga-se, do ministro Alexandre de Moraes. Eu estou dizendo, o homem é uma usina de trabalho, isso é inegável, não pode negar isso. Tá? Vamos lá, professor de menores, tá? E lembrando que, uma vez mais, tem pessoas presas, né, próximos ao Bolsonaro. Aí nós chegamos aqui já na parte final. Qual é o grande argumento em favor das decisões do ministro Alexandre de Moraes?
Porque, convenhamos, dá para dizer que ele, no mínimo, arranhou aí o devido processo legal. Bom, e o juízo de exceção. Lembra que ele próprio citou lá na soltura, acho que num ato falho ali, mas ele acabou citando na soltura do Anderson Torres, ele falou em juízo de exceção. E isso tem grande ressonância na sociedade brasileira. Qual seria o juízo de exceção? Por quê? Ele dizia o seguinte, olha, ele atropelou o devido processo legal, ele atropela o devido processo legal, mas o Alexandre Moraes evitou um golpe de Estado. E, convenhamos, a lesão do golpe de Estado, nós já temos uma experiência que chega na nossa história, né? Dá para ver que é ruinoso mesmo. É bem pior do que violar o devido processo legal. Bom, a não ser, claro, para quem não é atingido pela violação, quem não foi preso indevidamente. Então, dos males o menor, aquela velha máxima. E aqui eu arrolei alguns argumentos do porquê que na sociedade brasileira isso é tão forte. Então, que eu concorde, não que eu concordo, se eu concordo ou não concordo também não tem a mínima importância. Como diz o Zezé de Camargo lá, se eu concordo ou desconcordo, dá na mesma. Tá? Justificação de exceção tem sólido amparo nas comunidades. Quais as comunidades? Jurídica. Aqui não tem meio termo. Se o sujeito a magnitude do Alexandre Moraes, das suas decisões, da importância do seu protagonismo e do que ele faz na República, não permite a indiferença. Se você cala, consente. Tá? OAB, aprovação tácita pelo silêncio. Nada. E olha que a OAB pediu o impeachment de Dilma, pediu o impeachment de Temer. Então, nossa, o que não falta é o ativismo da OAB no Brasil. Mas não é só a OAB. As entidades dos magistrados, a MB, a JUF, a ANAMATRA, do Ministério Público, CONAMP, a LPR, da Advocacia Pública, todos os níveis, federais, estaduais, municipais, também não. Então a comunidade jurídica dá amplo apoio a isso. Intelectual, os pensadores, ciência política, colunistas, filósofos, jornalistas, artistas, também, de uma forma geral, pode observar que eles aprovam. Não tem nenhuma restrição ao Moraes. Política, correligionários do atual governo Lula. Sim, evidente, o governo ganhou a eleição, né? Claro, o governo Lula, se pudesse, faria uma estátua ao lado de Temer para o Alexandre Moraes em frente ao STF. Mas aí se entende isso, porque ele venceu a eleição. Né? Mas não são só esse segmento não da esquerda. Somados aos contrariados pela incompostura institucional do presidente Bolsonaro. Nós temos uma grande, do espectro político, muito expressivo, muito, talvez maior que a esquerda, que é de centro ou que é até de direita, mas é uma direita liberal, né? E que é contra, porque o Bolsonaro, convenhamos, né? O comportamento dele no governo nunca foi adequado, e que não concorda com o Bolsonaro. O Bolsonaro, em vários momentos, ele flertou com o golpe de Estado. Então, também divide dele. E a opinião pública, embora sempre eleito, o Bolsonaro sempre foi eleito, vereador, deputado federal e tal, e presidente da República, ele ostenta um histórico, primeiro, de defesa do golpe de 64, isso aí ele nunca fez questão de esconder, e flertando com movimentos antidemocráticos de ruptura. Né? Ele sempre foi simpático a esse pedido de golpe, etc. e tal, incitação às Forças Armadas, isso é flagrante, né? Então, esse é um quadro que faz com que essa ideia de que sim, Alexandre Moraes também, ele feriu o devido processo legal, mas ele evitou um golpe de Estado. Isso é muito forte e talvez passe majoritariamente essa versão para a história. Quebradeira dos poderes foi exceção imprevisível, isso aqui foi falado. E bom, já que falaram, né, em golpe militar, trazer aqui um excerto do golpe cívico-militar de 1964, pedindo que não entendam isso, por favor, como incitação ao golpe, porque aí terei que invocar o presidente Fernando Henrique Cardoso, que disse, não leio o que eu escrevi, né? Mas por que eu trago aqui? Já que, para ilustrar o fato de que há esse pensamento que o ministro Alexandre Moraes evitou um golpe de Estado, e ele é muito forte, é um
pensamento muito consistente, e também para mostrar como, pelo menos, eles sabiam escrever na OAB de 64. Por essa minuta aí de golpe de Estado, é um negócio terrível, é coisa assim de eixo, como diria o outro, né? Vamos mandar para o eixo, o sujeito lá que escreveu esse troço. Então, olha só que redação. A redação é primorosa. A Revolução Vitoriosa se investe no exercício do poder constituinte. Este se manifesta pela eleição popular ou pela revolução. Esta é a forma mais expressiva e mais radical do poder constituinte. Assim, a Revolução Vitoriosa, como poder constituinte, se legitima por si mesma. Ela destitui o governo anterior e tem a capacidade de constituir o novo governo. Nela se contém a força normativa inerente ao poder constituinte. Isso é como o promotor, a juíza criminal, que se depara com uma brilhante sustentação do advogado e da advogada, um réu sabidamente culpado. Eles dizem, tem que ser preso, mas é brilhante a sustentação. Tem que ser condenado, golpe 64. Mas que isso aqui é brilhante, isso é negável. Então, finalizando, vocês me respondem. Eu não vou responder, porque não quero meu pescoço na guilhotina. As decisões do excelentíssimo ministro Alexandre de Moraes, elas ostentam ou não conformidade, adequação à estética da justiça sobre a flagrância da política? Bom, encerramos. Fiquemos todos, como diz a nossa Constituição, sob a proteção de Deus. Fiquemos todos nós. Fiquemos todos nós também sob a proteção de Olodumare, da mãe África. E até a próxima. Obrigado.